Hoje nós vamos falar sobre a importância de valorizarmos a nossa língua portuguesa, evitando no púlpito colocações desnecessárias, a verbalização de expressões erradas. Vamos falar da importância de expressarmos de forma minimamente correta a nossa língua. Ainda que o hebraico e o grego, que são as principais línguas com as quais originalmente foram escritos os textos da Bíblia, embora elas sejam importantes, precisamos, pelo menos, falar o minimamente correto a nossa própria língua. Vem comigo! Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo tranquilo? Eu sou o pastor Clóvis Costa e criei este canal com a finalidade principal de auxiliar você no ministério da pregação. E hoje nós vamos trazer alguns breves aspectos relacionados à importância de conhecermos minimamente bem a nossa língua, o nosso idioma, ainda que os idiomas originais da Bíblia sejam importantes. Portanto, se você quer ou se você estuda hebraico ou grego para poder entender bem o texto sagrado, para poder fazer uma exegese apropriada, amém. É extremamente válido, mas não se esqueça da sua própria língua, do seu próprio idioma, a língua portuguesa. De pouco adianta conhecer o grego, o hebraico, saber falar Bereshit bara Elohim, saber o significado de eclésia, de paráclito e muito mais, se você não consegue expressar corretamente a sua própria língua. Então, antes de entender o grego e o hebraico, você precisa entender a sua própria língua. Porque os seus ouvintes não falam grego nem hebraico, eles falam português. Assim sendo, vamos tratar hoje de algumas nuances da nossa língua e da importância de nós, pregadores, nos expressarmos corretamente no púlpito. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de termos cuidado com o famoso pleonasmo. O nosso dicionário informa que pleonasmo é nada mais, nada menos que a redundância de termos no meio de palavras dentro de frases curtas ou longas. Na verdade, é o excesso de palavras com o mesmo significado. Isso é ser redundante. E eu vou trazer para vocês hoje alguns exemplos de pleonasmo, redundâncias, que são proferidas dos nossos púlpitos na hora da pregação e que podem muito bem ser evitadas. Por exemplo, quando o pregador vai pregar no livro de Gênesis, naquela passagem que trata do momento em que Deus vai enviando os animais até Noé, para que eles possam entrar na arca, resolve falar que os animais deixaram o seu habitat natural para entrar na arca, porque a arca não era um habitat natural daqueles animais. Habitat já é natural. Desnecessário. Redundância, pleonasmo, desnecessário. Basta dizer habitat. Os animais deixaram o seu habitat para entrar na arca, ok? Quando, por exemplo, um pregador resolve tratar de um assunto só durante toda a sua pregação, ele resolve dizer no meio do caminho que vai se manter no mesmo foco. Não, se você vai se manter, é no mesmo. Então, eu vou, nesta palavra, me manter no foco. Mesmo é desnecessário, ok? Esse é mais um exemplo de pleonasmo que pode ser evitado. Tem mais alguns, eu vou apresentá-los a vocês. Na finalização do sermão, na hora de se despedir da igreja, o pregador ou o pastor, de repente resolve dizer que tem agendado um planejamento antecipado das atividades da igreja. Planejamento só pode ser antecipado. Desta forma, o antecipado é desnecessário, ok? Mais um pleonasmo, hein? Eu tenho certeza absoluta que Jesus ressuscitou.
Ninguém tem certeza que não seja absoluta. Toda certeza é absoluta. Absoluta, pleonasmo. No meio das ilustrações que nós usamos para enriquecer nossa argumentação no sermão, de repente nós resolvemos dar a nossa opinião e lançamos ao ar a seguinte frase: na minha opinião pessoal é desnecessário. Pleonasmo. Mas tem mais. Recomeçar ou recapitular de novo. Você encerra o sermão e resolve fazer na aplicação uma recapitulação dos seus tópicos, obviamente reduzida. O pregador lança para o público a seguinte frase: vamos recapitular de novo os pontos da pregação. Ou vamos recomeçar de novo. Não. Recapitular já é de novo. Recomeçar já é de novo. Beleza? Vamos cortar o de novo, porque ele é desnecessário. Joia? Tem mais. Alguém pede ao pregador para depois da sua pregação fazer um anúncio dando conta de que alguma coisa que estava prevista para a semana foi adiado para a semana seguinte. Então, termina de pregar e vai fazer aquele anúncio de emergência e diz: aquela atividade que estava prevista para amanhã foi adiada para depois. Não, gente. Foi adiada. Obviamente é para depois, não tem como você adiar para antes. Se fosse para antes, seria antecipada, mas também o antes não seria necessário. A ideia de adiar é para depois. A ideia de antecipar é para antes, ok? Essa dica é importante, viu? Tem mais. De vez em quando nós participamos de funeral. E sempre o pastor conduz a cerimônia e ele resolve mencionar a viúva. E ao fazer isso, ele diz: a viúva do falecido. Cuidado, gente. Toda viúva é do falecido. Não existe viúva de alguém que não tenha falecido. Então, falecido, absolutamente desnecessário. Beleza? A viúva. Amém? Vamos adiante. Durante a pregação falta luz. E o pregador resolve justificar a sua dificuldade, porque de fato fica em dificuldade se durante a pregação a energia elétrica acaba. O que não pode é ele dizer que a falta de energia elétrica foi uma surpresa inesperada. Não pode. Surpresa é inesperada. Foi uma surpresa. Bastou surpresa, tá bom? Mas tem mais, não acabou por aí não. Eu quero mencionar agora alguns erros de fala que são muito recorrentes. Nós admitimos que corremos esse risco. Todavia, é preciso tomarmos cuidado. Então, essa minha fala aqui hoje é apenas um alerta. Não é uma crítica, é um alerta para que tenhamos uma fala com o máximo de correção possível e, de certa forma, até mais elegante. Ok? Vão aqui mais essas dicas. Parece que algumas pessoas não entenderam ainda que mim não conjuga verbo. Vamos construir uma frase aqui absolutamente equivocada com esse pronome. Abre aspas. Quando eu estava separando um texto da Escritura para mim pregar, fecha aspas. Mim não prega. Quem prega sou eu. Abre aspas. Quando eu estava separando um texto das Escrituras para eu pregar, fecha aspas. Ok? Mim não prega. Mim não vai. Mim não faz nada. Eu faço. Mim não é pregador. Eu sou pregador. Joia? Tem mais. Você está diante da congregação. Seus ouvintes estão atentos à sua fala e, de repente, você lembra que deveria ter trazido alguma coisa para apresentar aos seus ouvintes durante a pregação e você fala, abre aspas, era para eu ter trago isto, fecha aspas. Veja bem, abre aspas, era para eu ter trazido isto, fecha aspas. A colocação correta é trazido. Beleza? Essa é uma dica boa, não é? Tem mais. Quando nós queremos, por exemplo, fazer referência
a alguma coisa, nós costumamos dizer, abre aspas, este assunto, a nível de teologia, tem o seguinte significado, fecha aspas. Não pode. Abre aspas. Este assunto, em nível de teologia, tem o seguinte significado, fecha aspas. A nível é só se for do mar. Tem algumas dicas também relacionadas à concordância. A concordância é fundamental, gente. Quando o pregador menciona que quer ir a algum lugar com outras pessoas, ele não diz a gente vamos. E nem nós vai, é nós vamos. Concordância é muito importante. Se nós vamos orar a Deus pedindo que Ele tome nas suas mãos a vida de alguém, abençoando e cuidando, nós não dizemos, Senhor, toma nas tuas mãos. Não. Senhor, toma nas tuas mãos. O que começa com plural, termina com plural. O que começa com singular, termina com singular. Vai ficar mais correto, ok? É isso aí, gente. Essas são minhas dicas para hoje e nós podemos enquadrá-las na oratória, não é? Podemos dizer que são dicas de oratória. É importante falarmos o mais corretamente possível diante da congregação quando estivermos pregando. Valeu? Não esqueça de deixar o seu joinha antes de sair desse vídeo. Receba meu abraço, meu ósculo santo e até a próxima. Deus te abençoe.